E assim como a mãe, queridos, ela é algo como se fosse referência. Quantas coisas que você faz hoje, porque foi sua mãe que te ensinou, não é, queridos? E quantas coisas que você diz: ah, se eu tivesse dado ouvidos à minha mãe. Então a mãe, ela é referência, porque dificilmente vai se encontrar uma mãe que não queira exatamente o bem do filho. Existem as outras mães aí que a gente vê aparecer, que na verdade não eram mães, apenas deram luz a um filho, mas não eram mães, não são mães. Mas a mãe, não a que deu a luz apenas, a mãe é a figura que traz o exemplo para cada um de nós. Até nós, filhos, homens, tem coisas que tomamos exemplo das nossas mães. E hoje, queridos, nós vamos pegar o exemplo dessa mãe para introduzi-los na nossa vida, porque essa mãe era uma mãe extremamente de fé. Tanto é que a história e o exemplo dela é contado até os dias de hoje. Segundo Reis 4, a partir do verso 8. Verso 8. Curve a cabeça. Deus e Pai, que o Senhor nessa manhã possa abrir a nossa visão e que possamos, meu Deus, através do exemplo dessa mãe, meu Deus, absorvermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco, e que possamos tomar o exemplo dessa mãe e passarmos a agir conforme ela agiu, Senhor, porque essa mãe te agradou, essa mãe agradou o Senhor, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, amados, a palavra de Deus diz assim: certa mulher, 4 verso 8, certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Presta muita atenção, queridos. Ela disse ao seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Queridos, um exemplo dessa mãe que ainda não era mãe, mas já tinha um espírito de mãe. Primeira coisa, primeira qualidade que essa mãe tinha, que é uma qualidade que todos nós que queremos. Entenda, a nossa vida hoje é resultado do que nós estamos plantando, ou a nossa vida hoje é resultado de coisas que nós plantamos há alguns meses ou alguns anos. E o que essa mãe, qual foi a atitude que essa mãe tomou, queridos, que nós temos que tomar como exemplo? Sem se preocupar ou sem pensar no que ela receberia em troca, ela se preocupou com a obra de Deus. Ela se preocupou com as coisas de Deus. Ela se preocupou de como estava sendo pregada a palavra de Deus. Entenda uma coisa, queridos: se você for uma pessoa cuidadosa com as coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas coisas. O
O que fez essa mulher? Ela viu que o homem de Deus passava por aquela cidade e nem sequer tinha um lugar para estar, um lugar para descansar, um lugar para meditar na palavra de Deus. Então o que ela fez? Ela pensou: eu vou construir aqui para o homem de Deus uma casa, eu vou construir um quarto, eu vou dar uma cama para o homem de Deus, eu vou colocar uma mesa para o homem de Deus, eu vou colocar um candeeiro em cima da mesa para ele. Mas entenda, ela não estava fazendo aquilo para o homem, ela estava fazendo aquilo pensando na obra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus se agrada quando você faz isso. Quando você começa a viver e incluir na sua vida a igreja, a obra. Afinal de contas, você hoje está no Evangelho. Amém, queridos? E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se tornando um religioso, como muitos de nós éramos. Como que nós éramos antigamente? Íamos à igreja no domingo e pronto, acabou ali, passava a viver sua vida normal. Não, amados, a partir do momento que Deus te chamou, Ele quer fazer de você um instrumento aqui nesse lugar. Diga glória a Deus. E Ele quer que você se importe com esse lugar, que você se importe com a casa dEle, que você se importe com a obra dEle, porque quando eu me importo com a obra dEle, eu me importo com a casa dEle, eu me importo com as coisas dEle, Ele vai se importar com as minhas coisas também. Vamos dar exemplo, um dos reis mais poderosos que a terra já teve, Davi. Mas por que Davi era tão poderoso? Sabe por quê, amados? Porque ele se preocupou com a casa de Deus. Foi ele o primeiro a pensar: eu vou construir uma casa para o Senhor. Mas ele não conseguiu construir, mas ele deixou tudo preparado, e o seu filho Salomão construiu. E nós nem precisamos falar sobre Salomão. Quem foi Salomão? Todos nós sabemos quem foi Salomão. Amém, queridos? Porque Salomão foi um ícone, foi um exemplo, mas porque ele se preocupou com as coisas de Deus. Às vezes, queridos, a gente ficamos muito frios na fé, a gente só se preocupa com a gente, com as nossas coisas. E aí, Senhor, quando é que vai sair a minha bênção? Quando é que vai sair aquilo que eu quero? Você já se perguntou se foi para isso que Deus te chamou? Será que quando Ele te chamou para a casa dEle, não foi para você se preocupar um pouquinho com as coisas de Deus? Com o evangelismo, com a obra? Quando você orar pela igreja, orar pelas pessoas que estão aqui, amém? Querido? Orar pelo pastor, orar pela pastora, orar pelos que fazem a obra, orar pelos levitas. Essa mulher não pensou: peraí, eu não tenho filho. Ela não tinha filho. Ela não pensou: eu não tenho filho, vou pedir para o homem de Deus orar por mim. Não, ela não fez isso. O que ela fez? Vou construir uma casa, vou construir um cômodo para o homem de Deus, para que todas as vezes que ele venha a esse lugar, ele tenha um lugar para descansar, meditar, se alimentar, se proteger. Amém, queridos? Pessoal, não estou falando isso para ninguém fazer nada para o pastor não, tá, gente? Quando você for querer fazer alguma coisa para o pastor, faça pela igreja. Eu vou ficar tão feliz. Se você fizer pela obra, eu vou ficar muito feliz. E se o pastor está feliz, pode ter certeza que Deus está se alegrando também. Amém? Tem uma pessoa que uma vez entrou na igreja e falou: poxa, a pessoa está aqui, falou assim: poxa, eu queria poder ajudar essa igreja aqui a reformar ela. E Deus deu condições dessa pessoa fazer isso. E na época, a pessoa estava passando uma guerra. Ela não pensou: o que eu preciso para ter muito dinheiro? Não. O que eu preciso para poder, Senhor, me ajuda para eu poder ajudar essa obra. Gente, isso aqui é muito importante. Uma pessoa aqui da igreja também passou em frente à igreja e falou assim: puxa, eu quero vir ajudar essa igreja. A partir daí Deus começou a abençoar a vida dessa pessoa. Amém, queridos? Ou seja, quando eu
não estou dizendo que você não deva se preocupar com as suas coisas, eu não estou dizendo que você não tem que se preocupar com os seus problemas, mas às vezes, cuidado, queridos, para você não ser aquela pessoa que só se preocupa consigo. Deus não te chamou para isso. Ele vai cuidar de você, mas se preocupe com as coisas de Deus e com a obra de Deus. Ame a sua igreja. Você vai ver como Deus vai te honrar. O primeiro exemplo dessa mulher foi esse. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há, pois, de fazer por ti? Se ela fosse interesseira, ela, homem de Deus, agora está na hora de eu pedir. Mas para você ver como ela era uma pessoa que o coração dela era diferente. Ela vira para o homem de Deus e diz: ela respondeu: habito no meio do meu povo. Em nenhum momento ela fez nenhum pedido, ou nenhuma, agora que eu construí a sua casa, agora que eu fiz uma coisa para a obra, só tem que fazer isso para mim. Foi isso, queridos? Ela fez de coração. E quando eu faço as coisas de Deus de coração, Deus me honra. Amém, querido? Ela sabia que tudo que ela queria viria da mão. Eu quero ouvir o povo de Deus: da mão, e não da mão do homem. Gente, a sua vitória vai vir da mão de Deus. Agrade a Ele, começa a agradar a Ele, começa a fazer a vontade dEle. Você vai ver se as coisas não vão começar a acontecer na sua vida assim de forma extraordinária. Coisas que você não está nem imaginando vai começar a acontecer na sua vida. Amém, queridos? Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? O profeta ficou tão incomodado, querido, falou: não, tem que fazer alguma coisa por essa mulher. Imagina, é Deus dizendo isso, queridos. O incômodo do profeta era o incômodo de Deus. O incômodo do profeta era o incômodo do próprio Deus. Não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para essa mulher. Ela está fazendo tudo com muita abnegação, ou seja, ela está se negando para fazer para mim, para fazer para a obra, ou para fazer para as coisas de Deus. Então disse o profeta, versículo 14 mesmo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Em outras palavras, ela não tem o prazer de ser mãe. Queridos, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você necessita. Deus sabe do que a sua alma deseja. Amém, queridos? Deus sabe. E você pode ter certeza, Ele vai procurar, Ele vai fazer de tudo para que esse desejo seu se torne realidade, a partir do momento que você se volta para Ele e cuida das coisas dEle. Disse-lhe Eliseu: chamai-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás a um filho. Amém, queridos? Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva, porque aos olhos humanos era impossível. O marido já era idoso e ela era estéril. Mas diga com o pastor: para Deus não há impossíveis. Não importa o problema que você esteja vivendo, não importa a situação que você viva, o que importa é o que Deus é capaz e é poderoso para fazer na sua vida. Amém, querido? Não vou fazer, pastor, porque aos olhos humanos minha vida, não, sua vida é uma bênção.
Você é uma bênção na mão de Deus. E a partir do momento que Deus te chamou, não foi para fazer coisas pequenas, mas foi para fazer coisas grandes na sua vida. Não ouvi um amém? Foi para fazer coisas gloriosas, querido. Não foi para fazer coisa pouca, não. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho. No tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, porque a palavra e a promessa de Deus vai se cumprir no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: levai-o à mãe, a sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Pastor, mas me explica uma coisa dessa. Foi tão abençoada, foi tão vitoriosa, e daqui a pouco o filho morre. Entenda, queridos, é aquilo que eu sempre falo: não é porque somos da fé que os problemas não há pá. Às vezes os problemas aparecem até para a gente crescer mais na fé. Ela já tinha tido uma grande experiência com Deus, mas Deus queria que ela tivesse uma experiência ainda maior. Encare os problemas dessa forma. Deus está querendo que eu tenha uma experiência maior. Vou falar de novo. Deus está querendo que eu tenha uma experiência maior. Amém, queridos? Deus está querendo que eu tenha uma experiência com o poder dEle, com a glória dEle, com a grandeza dEle. Com certeza, depois que ela passou, ela nunca mais foi a mesma mulher. Acho que foi até mais forte do que quando ela teve o filho, porque ela já estava apegada, ela já estava amando o seu filho. Esse quadro: eu já venci essa situação, meu Deus a quem eu sirvo, o meu Senhor a quem eu entreguei minha vida, está cuidando de mim, está cuidando da minha casa, e Ele vai cuidar das minhas coisas, e não vai permitir que nada toque na minha vida, porque Deus cuida de você. Essa mulher vira e diz: está tudo bem com a gente. Chegando ela ao homem de Deus no monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixai-a, porque sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o teu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdas, e se alguém te saudar, não te respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. Então se levantou e o seguiu. Sabe o que é isso, gente? É o mesmo exemplo de Jacó. Quando Jacó viu o anjo, o que Jacó fez? Eu não te largarei enquanto não me abençoe. Essa mulher era uma mulher, essa mãe era uma mãe de fé. É a mãe que diz o seguinte: eu não vou deixar de buscar o meu Deus enquanto Ele não mudar a história da minha vida, enquanto Ele não mudar a minha casa, enquanto Ele não mudar a minha família, enquanto Ele não mudar meu casamento, enquanto as coisas não mudarem na minha casa, eu não vou desistir de buscar, enquanto a história da minha vida não mudar. E essa mãe disse: eu não vou te largar até que você vá até lá comigo. Versículo 32, para a gente ser mais objetivo. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto, não estava doente, estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor.
subiu na cama, deitou sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez para lá e para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este disse: toma o teu filho. Diga glória a Deus. Amados, Deus jamais vai permitir que um problema venha sobre você, se Ele não quiser que você cresça através desse problema. O que aconteceu com aquela mulher foi para que ela pudesse crescer na fé, foi para que ela pudesse ver a glória de Deus mais uma vez na vida dela, para que ela não tivesse dúvida que aquilo que aconteceu na vida dela foi Deus. Mas o que o pastor quer que você entenda, tudo isso começou quando essa mulher colocou dentro do coração dela o objetivo de fazer a obra de Deus e agradar a Deus. Porque quando eu faço a obra, quando eu agrado a Deus, o poder dele se manifesta na minha vida. E Deus está dizendo: seja de fé, seja perseverante, não olhe para os problemas, não pare no meio do caminho, não olhe para as situações. Se acontecer alguma coisa difícil, continue lutando, porque a vitória vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Porque o Deus que começou a cuidar de você lá atrás é o Deus que vai continuar cuidando até o fim. Aplauda o nome de Jesus. Fique de pé, queridos.